Muito boa tarde. Eu peço desculpa pelo atraso, mas tivemos imprevisto um professor Antônio Privário por motivos de saúde do Lago Livre, e assim como um professor Ana Navarro. Está só ouvido? Ouviram? Bom, então, eu estava dizendo, estava pedindo desculpa por esse pequeno atraso, não é? Mas que se deve ao facto de todos os nossos convidados não poderem vir, inclusive de privarmos por motivos de saúde. Nós temos vindo a falar muito neste fórum sobre o período em que vivemos, não é? Um período difícil, um período de grande mal-estar, de muita indefinição, de incerteza, perplexidade, e face ao impacto da crise econômica e social que nós vivemos, e de valores também, nós propomos agora refletir sobre o papel da criação artística, em cujo caminho está inserido o conceito de transgressão, não no sentido iconoclástico, mas no outro sentido, no sentido que falava ontem Anne Bertrand, no sentido de ir além do existente, daquilo que está estabelecido, não é? de encontrar novas maneiras de fazer as coisas. Daí a beleza, criatividade e mudança. Para responder aos desafios da contemporaneidade, nós temos o prazer de poder contar agora com a presença de 4 convidados de excelência que nos falarão das artes, cuja possibilidade de serem instrumentos de resistência segue o caminho da fidelidade ao inútil. Mas é neste caminho, como diz Manuel de Barros, que as violetas podem milagrar. Bom, e passo já a palavra ao Pedro Lapa, diretor artístico do Museu da Coleção Berardo e professor convidado da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Então, muito boa tarde. Eu gostava de agradecer este amável convite. Bom, eu vou falar sobre contemporaneidade e potência. Basicamente, a questão que se coloca, quando se coloca no arte contemporâneo, é que é ser contemporâneo. Que sentido tem de ser contemporâneo? Há uma vertigem da datação nas obras de arte, mais do que noutros domínios, porventura, da criação artística. E prende-se com esse desejo de marcar uma certa contemporaneidade. Para isso, vou ler uma publicação, alguma reflexão sobre esta questão, extravasa o domínio da história da arte, e apresentar-vos também algumas imagens que poderão dialogar com este texto. E começava já com esta imagem do Stan Douglas, que faz parte de uma série que se chama Le Détroit. Le Détroit é o nome francês de uma cidade americana, todos seguramente conhecem, ouviram falar pelo menos, Detroit. Quando a cidade foi fundada, existiam inclusivamente mitos que a cidade estava amaldiçoada. Detroit desenvolveu-se no período da economia fordista como um dos grandes centros da produção automóvel.
com o declínio desse capitalismo industrial de pós-guerra, pós-Segunda Guerra Mundial, o centro da cidade ficou completamente abandonado e foi sendo realojado dentro de um programa profundamente racista por populações afro-americanas vindas sobretudo do Sul. A especulação imobiliária fez com que os preços no próprio centro da cidade caíssem e o centro da cidade é efetivamente algo de fantasmático mesmo. E o Stan Douglas, nesta fotografia, faz parte de uma série de fotografias que acompanham um vídeo sobre essa ideia de um passado que assola permanentemente o presente. Nós temos aqui uma paisagem que, a um olhar mais atento, é um tempo de uma modernidade exaltante, industrial, temos inclusive a linha férrea, o caminho do progresso, que agora, num olhar mais atento, parece completamente devastado. Mas ainda os terrenos que estão em frente e que já nem se reconhece isso, o que é que aqui está? É um antigo cemitério. O próprio cemitério é agora uma ruína de um cemitério. Ora bem, então, num prefácio aos seus poemas de juventude, o Jorge Luís Borges lamentava a obstinada procura de contemporaneidade dominante dos tempos modernos e da sua própria juventude. Isto na esteira da afirmação Il faut être absolument contemporain de Gustave Flaubert. Para agora constatar, para tal nos basta viver num determinado tempo, depois que dele somos inevitavelmente contemporâneos, como um facto indiscutível. Borges contrapunha assim às aspirações de uma certa modernidade a pura facticidade. Esta consiste tão só naquilo que existe enquanto facto e não tem outra justificação para além desse dado. Qualquer enunciado, imagem ou gesto que o produza tem o seu aparecer num tempo cronológico que é contemporâneo da sua realização. Portanto, que esta facticidade é incontornável, não vale a pena reclamá-la. Se facticidade deriva do nome facto para designar uma propriedade deste, curioso é que o adjetivo factício assuma correntemente uma outra significação que o define como algo artificial, obtido apenas por arte, falso ou aparente. E aqui se abre uma problemática a que a obra do escritor argentino não foi alheia e que denota como pode ser também, e nos dois sentidos, factícia a afirmação de que, para sermos contemporâneos, nos basta viver num tempo determinado. Em causa estava certamente para Jorge Luís Borges a crítica do entendimento unidimensional com que o cristianismo concebeu o tempo. Este foi representado como um desenvolvimento pontual, contínuo e em linha reta, a via reta agostiniana, para uma redenção cujo fundamento seria Deus, por contraposição à visão grega, também ela pontual e contínua. Aristóteles definiu o tempo como o número do movimento segundo o antes e o depois, mas constituído numa espécie de círculo. Para a antiguidade clássica, o tempo era predominantemente circular. Este movimento circular mantinha os mesmos factos pela sua repetição e retorno contínuo, sendo, pela sua circularidade, prescindia de direção, remetendo-se continuamente para si mesmo e, em última instância, a sua expressão mais perfeita seria a eternidade. Muitos são os contos e poemas de Borges que confrontam e sobrepõem estas duas representações do tempo, que estruturaram a visão que a cultura ocidental produziu deste. Borges sabia que o tempo é heterogéneo. A concepção moderna do tempo ocidental foi dominantemente a laicização da via reta irreversível do tempo cristão, ainda que aquela tenha eliminado ou mitigado a ideia de fim e sublinhado a componente mecanicista do processo de continuidade do antes e do depois. A ênfase prestada a este processo, como construção do sentido, constituiu o historicismo com que o século XIX baniu a consideração do próprio instante e do pontual, tornando-o evanescente na sua continuada sucessão, de forma a introduzir na construção do sentido um progresso contínuo e infinito, cronologicamente orientado. Algumas vanguardas artísticas e políticas não foram alheias a este entendimento e privilegiaram de forma radical essa evanescência do presente como instante no momento que se lhe sucedia. O presente, de uma qualquer ação, media-se pela sua contínua superação,
uma vertigem sacudia assim o presente, a que a consideração antiga do tempo parecia ter limitado na sua circularidade e hábito. Era necessário que o tempo escoasse para outros presentes, mudasse de natureza ao dividir-se num devir capaz de desfazer o círculo e alongar-se numa linha maior que a maior linha desenhada por Piero Manzoni. Tem Piero Manzoni executar uma linha com 1 km, né? Uma rotativa de um jornal, basta segurar o pincel, a rotativa anda e a linha forma-se. Nesta exacerbação das vanguardas, apenas o passado e o futuro subsistiam. O presente dividia-se infinitamente entre estes dois termos, num absoluto devir. A partir do momento em que se generalizou, pelas práticas artísticas, uma crítica dos pressupostos idealistas de um certo e não absoluto entendimento unidimensional das vanguardas históricas, pelo confronto com a memória de Auschwitz ou com o seu paralelismo relativo aos novos modos de produção capitalista, talvez por isso o próprio Manzoni tenha torçado desta escansão do tempo ao enlatar as próprias linhas como conservas, como que acontece, o novo e o contemporâneo, enquanto infinita superação do presente, sofreram uma profunda reconfiguração. Uma clivagem na ordem linear do tempo tornou-se mais explícita na separação, desde sempre implícita, entre o ser mensurável de uma sucessão com as suas qualidades e o seu devir vertiginoso e revolucionário. O facto é que o instante, no curso destas concepções, se cingiu a um presente vizinho da perfeição de uma eternidade ou a uma pura evanescência. Os estoicos, nas leituras de um Victor Goldschmidt ou de um Gilles Deleuze, definiram este tempo homogéneo, infinito e quantificado dos instantes sem extensão como irreal e enfermidade fundamental da relação do homem com o tempo. Contrapuseram assim a experiência de um tempo que concentra no instante do presente uma extensão que se alarga ao passado e ao futuro, distinto do presente mensurável ou do presente evanescente. E esta peça que aqui vos mostro, do artista francês Pierre Huyghe, consiste no seguinte: isto é a ópera de Sydney, e a ópera de Sydney, para esta instalação, foi preenchida com uma autêntica floresta. Esta floresta, com este ambiente assim um pouco etéreo, crepuscular, é dada ao público para atravessar. O público, cada visitante tinha direito a receber um capacete como aqueles dos mineiros, que tem uma luz, para andar pelo meio, e pelo meio estava uma cantora que ia cantando algumas quadras que indicavam aos visitantes a forma de saírem deste labirinto, desta floresta em que se tinha transformado o próprio lugar da ópera, o próprio espetáculo, e quando seguiam essas indicações, conseguiam chegar ao final e então sair do próprio espaço da própria ópera. Claro que é como aqui as memórias das songlines, de características da cultura aborígena australiana. Mas, todavia, isto é um momento, não é, que se dilata profundamente até que ele passa. Ora bem, não é objetivo, nem inapreensível este tempo, mas singular e coextensivo ao acontecimento, no intervalo entre movimento e imobilidade. Giorgio Agamben reportou-se ao Kairos, essa, diz o Agamben, brusca e súbita coincidência, quando o homem decide apreender uma ocasião, realizando a sua vida nesse instante. O tempo infinito e quantificado torna-se presente e o Kairos concentra em si os diversos tempos, possibilitando uma linha do destino harmonizada que a sabedoria apreende de um só golpe. Agamben tem, por isso, toda a razão quando afirma que, se toda a cultura é primeiramente uma certa experiência do tempo, não existe cultura nova sem transformação dessa experiência. Por isso, o primeiro objetivo de uma verdadeira revolução não é apenas mudar o mundo, pura e simplesmente, mas também e sobretudo mudar o tempo. Tal hipótese exclui as consuetudinárias teleologias do tempo com que a historicidade é pensada, pois que a associa e radica no desejo, rechaçando o próprio historicismo. Outro aspecto importante que descola deste tempo do instante extensivo, atópico e singular, reside na forma como ele se liberta do conteúdo empírico e de um presente cronológico a que não se confina para a indeterminação abstrata de um acontecimento,
querer o acontecer como tal, o que acontece enquanto acontece, e que constituiu a moral estoica, foi brilhantemente entendido por Deleuze, não como resignação, mas como querer algo no que acontece, para sermos dignos do que nos acontece. O tempo impessoal deste acontecimento não é de ordem cronológica, ainda que se efetue, é sempre excessivo relativamente aos factos e a esse mesmo presente cronológico. Como não se esgota, dispersa singularidades nessa transmutação do seu confinamento a um facto, processo que Deleuze designou de contra-efetuação e que duplica o que acontece liberto da fatídica causalidade. Podem, assim, os vários aspectos do acontecimento ou os vários acontecimentos relacionarem-se segundo as lógicas mais inéditas, não reduzidas ao idêntico e ao contraditório. O importante aqui é salvaguardar a pura contingência do acontecimento. Agamben deu exemplo de como a recordação restitui possibilidade ao passado, tornando inconclusivo o que aconteceu e concluído o que não aconteceu. A recordação não é nem o acontecido, nem o não acontecido, mas o potenciamento destes. Os seus retornarem-se possíveis. O acontecimento abandona a potência de não ser e atualiza-se como vontade de potência através dos seus retornos. Só assim se quebra o ciclo de repetições que esgotaria a potencialidade na atualidade e revelaria o acontecer como um presente puramente factual. Ao quebrar-se este ciclo, é restaurada a potencialidade relativamente à contingência, suspendendo a possibilidade entre a ocorrência e a não ocorrência, ou, se quiser, entre ser e não ser. O mundo atual experimenta o não ser e o possível toca o ser. Que o nosso posicionamento temporal na história é contemporâneo é um facto, mas apenas um pensamento ativo, sensível à contingência e restaurador da potencialidade de um tempo por vir, ou de um passado que retorna seletivamente, estabelece uma outra relação com o presente e se contrapõe à determinação do tempo da história. O intempestivo de Nietzsche, invocado por Deleuze e Agamben, ao relacionar-se com o presente, constitui-se como crítica do mundo atual. A sua oposição é a da potência contra o atual, do intempestivo contra o contemporâneo. Acho que achava graça mostrar-vos aqui esta performance de um grande artista afro-americano, David Hammond, Blizzard Ball. Blizzard Ball são bolas de neve. São bolas de neve que se faz para brincar. E o David Hammond decidiu ir para a Copper Square, uma espécie de feira da ladra em Nova York, e vender como uma obra de arte estas bolas de neve aos próprios transeuntes. Não é? A sua oposição, então, é a da potência contra o atual, do intempestivo contra o contemporâneo. Pensar ativamente, dizia o próprio Nietzsche, é agir de forma inatual contra o tempo e, por isso, sobre o tempo, a favor, espero, de um tempo por vir. Salvemos então o que não aconteceu. Obrigado.